No programa de hoje, as histórias de missão no sul da Ásia. Um missionário evangelizando a sua comunidade no Myanmar e outro orando com o povo em Bangladesh. E também uma conversa com Cliff Mond, o responsável pelas relações entre a Igreja Adventista e as religiões sul-asiáticas. Não vá embora porque o programa está só começando. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Missão 360. Se você gosta de ouvir histórias de missão, esse é o programa onde você acompanha histórias ao redor de todo mundo, pessoas dedicadas a falar de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. E hoje nós vamos começar com um programa muito especial, explorar uma bela região do mundo que é o sul da Ásia. Mas antes disso, eu queria dizer para você que o ano está acontecendo, ainda tem muitos dias em 2018, muita história pela frente. E pense você nas grandes oportunidades que você vai ter ainda esse ano de falar de Jesus para as pessoas. Ore a Deus, peça a Deus que oriente você a encontrar com as pessoas certas, no momento certo e que Ele te dê também as palavras certas. Vamos ver agora uma mensagem muito especial, o trabalho missionário e diário de um missionário no país de Myanmar. Acompanhe agora. Todas as manhãs, Larpuê se levanta pronto para um novo dia como um missionário. Ele sabe que cada dia traz oportunidades únicas para compartilhar uma nova mensagem com sua aldeia. Larpuê vive no país de Myanmar, em uma aldeia muito parecida com a que ele cresceu. Ele já se dedica a ser um missionário integral há algum tempo, mas só viveu nesta aldeia por cerca de um ano. Quando ele começou, estava focado em compartilhar a mensagem do Evangelho com sua aldeia. Mas Larpuê sabia que havia aldeias vizinhas que não estavam sendo alcançadas. Isso causava transtorno em seu coração e quando sua primeira congregação cresceu, ele escolheu mudar-se para a nova aldeia. As pessoas nesta aldeia rapidamente o convidaram para uma classe de estudo da Bíblia. Esta casa de bambu é o espaço perfeito para ensinar e conversar com os aldeões interessados. Cada visita apresenta um assunto de discussão e a Bíblia serve de base para cada conversa. Para aqueles que trabalham o dia todo, Larpuê tem um plano especial: unir-se a eles. Ele passou então a conviver com eles e trabalhar ao lado deles. Isso levantava questões mais profundas sobre as convicções de Larpuê. Infelizmente, há algum tempo, o olho dele foi ferido em um acidente de trabalho, mas isso não impediu que ele voltasse para compartilhar o Evangelho. Larpuê vai de encontro às pessoas, seguindo o exemplo que Jesus deixou. Através de seu ministério, Larpuê organizou uma igreja com mais de 45 membros. Há cultos frequentes na casa de Larpuê para celebrar a mensagem do Evangelho que ele trouxe para a aldeia. Uma das coisas que eles mais gostam de fazer é cantar. Pessoas como Larpuê alcançam as pessoas para Jesus. O que você pode fazer também? As áreas de evangelização, como o sul da Ásia, são um enorme desafio e é por isso que a Igreja Adventista opera um centro de relações com as religiões sul-asiáticas. Eu conversei com o diretor desse departamento missionário e eu queria que você acompanhasse essa entrevista agora. A você, amigo do Missão 360, hoje nós vamos conversar com o pastor Cliff Chamerodin, ele que é diretor do Centro para Religiões Sul-Asiáticas, é mais um departamento mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele é natural do país Cayena. Eu particularmente não tinha ouvido falar desse país ainda, não sei se você já tinha ouvido, mas seja bem-vindo, pastor. E a primeira pergunta que a gente queria fazer para você é o seguinte, sobre o seu sobrenome, Chamerodin. Qual que é o significado desse sobrenome, pastor? Bom, meu sobrenome é Chamerodin e, na verdade, é um nome muçulmano.
Meu pai veio de um ambiente muçulmano e minha mãe de um ambiente hindu e pentecostal. Então eu vim de um ambiente multicultural, onde eu tenho uma família hindu e muçulmana. E para nós falarmos um pouquinho sobre os países sul-asiáticos, eu queria que o senhor mencionasse então alguns deles, para a gente conhecer um pouquinho mais a composição de alguns desses países. Bom, o principal país no sul da Ásia é a Índia. A Índia tem 1,3 bilhão de pessoas. Além disso, você tem o Nepal, Sri Lanka, Butão e ainda alguns outros países que formam o sul da Ásia. A gente sabe que cada país desse acaba tendo características únicas, específicas, mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a cultura geral do sul asiático. Bom, a cultura sul-asiática é muito rica. A arqueologia nos diz que eles estão lá há milhares de anos. Então, eles tiveram muito tempo para praticar sua cultura. A característica principal de um país sul-asiático é a roupa. A roupa é muito diferente. Os homens têm a sua própria vestimenta, que é bem diferente e se chama kota. As mulheres vestem o shalwar, que é muito colorido e tem muitos estilos. Além disso, a comida é bem diferente. Na verdade, a comida indiana é encontrada ao redor de todo o mundo, em muitos lugares. E provavelmente até aqui no Brasil você pode encontrar a cultura indiana. A família é um aspecto muito importante na cultura sul-asiática. A maneira de criar os filhos é de uma sociedade patriótica. Pastor, agora, de forma prática, como é que tem sido a atuação de vocês em meio a esse grupo tão importante no que diz respeito a missões mundiais? Fala um pouquinho como é que esse centro de estudo, de relacionamento com as religiões, tem trabalhado com o sul asiático. Em 1990, a Conferência Geral da Igreja Adventista criou este centro para religiões sul-asiáticas. O principal objetivo é ensinar e guiar a igreja em como se relacionar com as pessoas do sul da Ásia. Antes disso, não tínhamos nenhum departamento que pensasse em como alcançar estas pessoas. Temos ido muito bem alcançando pessoas de um contexto cristão, mas a Grande Comissão nos diz que devemos alcançar todos os grupos de pessoas. E quando você trabalha com outro grupo de pessoas é muito difícil. Estamos falando de coisas diferentes como o idioma, a cultura, o modo de vida. Então, nosso principal objetivo é educar, guiar e modelar a melhor abordagem para alcançar estas pessoas com o evangelho que temos. Pastor, agora, qual a dica que o senhor daria para nós brasileiros ao nos relacionarmos com o sul asiático? Pode ser que alguém aqui tenha a oportunidade de ir lá ou encontrar com o sul asiático aqui no Brasil também. Qual a dica de um bom relacionamento com um indiano, ou seja quem for? Essa é uma pergunta muito boa. É uma pergunta que muitos adventistas se perguntam hoje. Como podemos abordar os sul-asiáticos? Bem, muitos deles estão curiosos em conhecer outros grupos de pessoas, outras culturas. Então é uma oportunidade de perguntar: do que você gosta? O que é importante para você? Então temos que descobrir aquilo que é importante. Esse é um bom começo. E então eles também irão fazer perguntas sobre você. E é nesse momento onde você tem a oportunidade de compartilhar sobre o amor de Jesus. E eles vão dizer: quem é esse Deus? E as perguntas começam. É melhor construir amizades e deixar coisas como doutrinas e diferenças de lado por um tempo. Fale sobre religião, o que é importante para eles, quais são as lutas deles, e são essas coisas que constroem pontes. Convide eles para sua cultura e talvez prepare uma comida que eles gostem. Claro que isso exige um aprendizado, mas surpreenda ele, porque eles estão em um lugar onde não é a casa deles. Eles deixaram sua terra natal e vieram ao Brasil.
Então, eles querem fazer parte da sociedade. Nós conversamos aqui então com o pastor Cliff Chamerodin, ele que é diretor do Centro de Religiões Sul-Asiáticas. Eu acredito que é um dos grandes desafios do mundo, é realmente alcançar esses corações, culturas diferentes como os sul-asiáticos. Pastor, mais uma vez agradeço a sua presença, que Deus te abençoe e que Deus abençoe sua família também nesse novo desafio que é alcançar novos corações. Deus abençoe. Thank you. Thank you very much. Tá, joia. É muito bom a gente conhecer esses desafios apresentados agora, mas acima de tudo a gente saber que Deus está no controle, conduzindo tudo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais histórias do sul da Ásia aqui no Missão 360. Enquanto isso, entre nas nossas redes sociais, participe, envie mensagens pra gente. Até já! De volta com o programa Missão 360, chegamos num quadro muito especial, é hora de conhecermos algumas igrejas no Brasil e também fora do Brasil. Mas antes disso, eu queria lembrar você que você pode entrar em contato com a gente através das redes sociais, tanto enviando essas fotos que você vai ver agora, quanto também mandando mensagens, e a gente vai fazer questão de colocar aqui ao longo do programa, para termos mais interatividade, a sua participação direta com a gente também. Mas vamos à primeira igreja, a Igreja Adventista Águas Claras, uma bela igreja que fica no Distrito Federal. Quem enviou para a gente foi o Flávio Pereira da Silva. Flávio, muito obrigado. Um abraço para todos de Brasília, da região, as cidades vizinhas ali também. Que Deus abençoe e Deus abençoe essa bela igreja também. Mais uma igreja, a Igreja Adventista São Francisco do Pará, que fica no Pará, obviamente. O Marco Aurélio foi quem enviou a foto pra gente. Tá a Igreja Adventista com a grande logo da Novo Tempo também, o pessoal acompanhando a gente. Que Deus abençoe vocês aí da Igreja São Francisco do Pará. Mais uma igreja adventista de Ribeira, essa fica no estado de São Paulo, em São Paulo, e quem enviou pra gente foi o Cleiton Gonçalves. Cleiton, muito obrigado, um abraço para todos de Ribeira e todos também que têm acompanhado Missão 360 aqui no estado de São Paulo. Última igreja hoje é a Igreja Adventista Vila Lobos, na cidade de Guatemala. Quem enviou pra gente foi o Davi Felipe Hernandes, essa fora do país. Mais uma igreja enviada para a gente também. Se você vai fazer uma visita para fora do país ou em alguma região do Brasil também, tire uma foto, mande para a gente a foto dessa igreja ou quem sabe da sua igreja também. Se você quer conhecer uma igreja próxima a você, o site é o encontreumaigreja.com.br, próximo do seu trabalho, da sua casa, você que está viajando, conhecendo cidades diferentes e quer saber qual é a igreja mais próxima do hotel ou da casa da sua família, onde você está por algum período. Entre nesse site e você vai conhecer qual é a igreja mais próxima, com certeza. E agora uma história diferente, você vai ver a próxima história que fala sobre a Joy. É um jovem que conseguiu reunir pessoas em uma igreja de Bangladesh para orar por uma semana inteira. Neste país de 180 milhões de pessoas, apenas 900 mil são cristãos. Não parece que eles fazem um grande impacto, mas se você viajar 7 horas de Dhaka, atravessar um rio entre estradas lamacentas e rochosas, você encontrará alguém que faz a missão acontecer. Este é a Joy Kayan. Ele está trabalhando como missionário em Bangladesh. A Joy trabalhou de perto com esses aldeões por algum tempo. As crenças religiosas tradicionais eram muito fortes. Como em outras aldeias em Bangladesh, esses desafios são comuns. A Joy orou muito para mostrar-lhes um Salvador poderoso e carinhoso. Deus respondeu com algumas ideias práticas e uma oportunidade inesperada. Quando vi em meu vilarejo que as pessoas tinham doenças como diarreia, cólera e malária, percebi que Deus estava me dando uma oportunidade. Como em muitas áreas rurais, a falta de água limpa é um grande desafio. Nesta aldeia, eles bebem água do mesmo rio onde tomam banho.
A julgar pela cor da água, não é surpresa que quase todos os moradores ficassem doentes. Sem serviços médicos por perto ou sem finanças para viajar uma longa distância, os aldeões estavam desesperados para serem curados. Quando vi que não achavam nenhum jeito de serem tratados, chamei todos para a igreja. Decidimos que oraríamos toda a noite por uma semana. Então, oramos por uma semana. No final da semana, os doentes estavam curados. Como resultado, boa parte das pessoas aceitou Jesus como seu Salvador. Agora, a maioria do vilarejo é cristã. Através deste milagre, os moradores passaram a ter mais fé no Deus dos cristãos. A maioria dos moradores são pobres e não sabem ler. Precisam de ajuda para ensinar as crianças e para mandá-las para a escola, onde podem estudar. E eles precisam de um bom poço para pegarem água limpa para beber. Apesar dos desafios, a Joy é grato por ser parte do trabalho missionário da Igreja Adventista. Quero agradecer os irmãos e irmãs que nos apoiam e oram por nós. Graças à ajuda de vocês, podemos fazer o trabalho de Deus e pregar a mensagem dele para as pessoas que ainda não o conhecem. Obrigado pelo seu apoio na missão aqui em Bangladesh. Participar da missão de levar o amor de Deus a quem não conhece envolve em diversas circunstâncias, riscos e sofrimentos. Mas a palavra do Senhor traz uma maravilhosa promessa. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Entre os pioneiros de missão que muito sofreu por amor do Evangelho, destaque especial hoje nós damos ao missionário americano Adoniran Judson, um dos fundadores da Junta Americana de Comissionados para Missões Estrangeiras e o primeiro missionário enviado por essa agência missionária. Em 1812, 2 semanas após seu casamento, ele e sua esposa Ana viajaram para a Índia. No entanto, em virtude da guerra, eles foram forçados a deixar aquele país. Decidiram então ir para a Birmânia, atual Myanmar, apesar de terem sido aconselhados por William Carey, que encontraram lá na Índia, a não ir para aquele local. Carey os advertiu que todos os missionários que foram para aquele país haviam sido mortos ou desistiram e foram embora. Mas Adoniran e Ana estavam determinados e seguiram viagem. Finalmente, 17 longos meses depois de terem partido dos Estados Unidos, chegaram a Rangoon, na Birmânia. Exaustos em virtude ali da precariedade da viagem e, acima de tudo, por aquilo que sofreram a bordo, Ana chegou ali no porto sem poder caminhar. Ela foi levada para fora do barco numa maca. Pouco tempo depois, Ana teve um parto prematuro e o primeiro filho do casal faleceu. Para aprender um difícil idioma birmanês, eles tiveram que criar seu primeiro dicionário e gramática. Levaram mais de 5 anos para fazer o primeiro culto público entre as pessoas da comunidade que eles viviam. No final daquele mesmo ano, eles batizaram o primeiro converso, apesar de estarem cientes da ordem do imperador de que ninguém podia mudar de crença sem ser condenado à morte. Em 1823, Adoniran e Ana se mudaram de Rangoon para a capital Ava, que ficava a cerca de 500 quilômetros mais para o interior do país. Sabiam que seria um risco ainda maior porque estariam mais próximos do Palácio Imperial. Mas eles também sabiam que teriam maior influência naquele povo. Não tiveram dúvida alguma naquele momento qual caminho deviam seguir. Mas para complicar mais a situação, em maio de 1824, uma frota britânica chegou a Rangoon e bombardeou o porto. Como resultado, todos os ocidentais passaram a ser considerados inimigos. E em junho daquele mesmo ano,
Adoniran foi arrancado às forças da sua casa e jogado na prisão. Ele e outros 60 homens foram condenados à morte e ficaram ali encarcerados em um edifício sem janelas, escuro, abafado e imundo. Durante aquele período, Ana conseguiu entregar um travesseiro para Adoniran, para que ele pudesse dormir melhor no duro chão de areia ali da prisão, além de livros, papéis e anotações que ele usava para continuar a tradução da Bíblia para o birmanês. Dentro da cadeia, além das traduções, ele escondia ali dentro do seu travesseiro. Adoniran conseguiu evangelizar os demais presos. Ana batalhou arduamente por sua causa e, por fim, conseguiu libertá-lo quase 2 anos depois. Com a prisão, apenas 4 nativos que haviam sido batizados anteriormente permaneceram na sua igreja. Todo esse período de sofrimento abalou de maneira tremenda e terrível a saúde de Ana, que acabou morrendo em 1826. Nesse mesmo ano, morre a sua filhinha Maria, ambas vítimas da febre amarela. Durante os 6 longos anos que se seguiram, Adoniran trabalhou sozinho, mas veio a casar-se então com a viúva de um outro missionário que também perdeu a sua vida ali no campo de trabalho. Sua nova esposa, chamada Sara, participou de maneira ativa e foi tão dedicada a Adoniran como Ana, a sua primeira esposa. Adoniran perseverou durante 20 anos para completar a maior contribuição que ele podia fazer à Birmânia, a tradução da Bíblia inteira na própria língua do povo. Trabalho esse que ele completou em 1834. Depois de trabalhar no campo missionário durante 32 anos, para salvar agora a vida da sua segunda esposa, que também estava adoecida, ele embarcou com ela e 3 dos seus filhos de volta à América, sua terra natal. Porém, em vez dela melhorar, ela piorou durante a viagem e veio a falecer. Em julho de 1846, Adoniran casou-se pela 3ª vez agora com Emily, uma escritora, e decidiu voltar no ano seguinte para a Birmânia para revisar mais uma vez o dicionário birmanês e inglês que ele havia concluído 20 anos antes. E essa foi a última viagem de Adoniran à Birmânia. Poucos anos depois, em 1950, muito doente, não conseguiu retornar ao seu país natal. Emily morreu 4 anos depois. Mas a frase que ele mais repetia em suas pregações tornou-se uma realidade. Eu não deixarei a Birmânia até que a mensagem da cruz seja plantada aqui para sempre. Palavras estas que, sem dúvida alguma, se cumpriram. Como fruto do trabalho de Adoniran Judson e a sua família, 30 anos após a sua morte, em 1880, haviam 7.000 conversos na Birmânia, distribuídos em 63 igrejas. Em 1950, 100 anos depois da sua morte, mais de 200.000 cristãos foram convertidos na Birmânia. Adoniran Judson descansou no Senhor antes de ver os resultados do seu serviço missionário. Mas a sua vida de entrega e dedicação o qualifica, sem dúvida alguma, a dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Louvado seja o Senhor pela vida e entrega completa de homens como Adoniran e mulheres como Ana, Sara e Emily, que dedicaram sua existência pela causa do Evangelho. Eles representam milhares e milhares de pessoas que tiveram a mesma atitude e receberão do próprio Deus o galardão da vida eterna. Viveram e morreram pela missão. E você? O que você tem feito pelo Mestre? Mais uma mensagem inspiradora e bíblica para o seu coração, contextualizando tudo que a gente viu hoje, que essa mensagem ela seja realmente marcante na sua vida e faça diferença para você cumprir a missão também. Chegou o momento de nós conhecermos quais são os destaques, as histórias da próxima semana aqui no Missão 360. Na semana que vem, a viagem passa pela Índia, onde a adolescente Maria foi resultado da missão adventista e onde um homem encontrou o significado de sua vida através de um livro adventista. E também uma conversa com um casal brasileiro que viveu na Índia resgatando crianças da rua. Não perca Missão 360 no próximo sábado.
Tem tudo isso e tem mais histórias semana que vem aqui no Missão 360. Hoje você viu sobre o sul da Ásia, histórias desafiadoras nessa região do mundo. Se você quer ver outras histórias também, entre nas nossas redes sociais, novotempo.com/missão 360. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos. Um forte abraço para você, fique com Deus e continue cumprindo a missão que Deus tem para você. Até mais!